Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos hoje nessa primeira live que eu estou fazendo em parceria com profissionais que eu admiro imensamente, e nós vamos falar sobre o autismo. Vão ser 2 meses onde nós vamos trazer profissionais, terapeutas ocupacionais, fono, nós vamos trazer fisioterapeuta, o Dr. Rodrigo, médico psiquiatra. Nós vamos ter a equipe que trabalha com musicoterapia com as crianças. Para quê? Para que todos possam entender o que é o autismo, para que todos possam entender a importância das terapias, quando é indicada a terapia para criança. Ou seja, vão ser lives informativas, que a gente sabe que muitas mães, muitas famílias, quando recebem o diagnóstico, elas se sentem perdidas, se sentem... o que eu faço, o que é isso, o que é essa terapia, para que serve e tudo mais. Então, eu decidi, junto com a equipe que eu trabalho lá na clínica Fonosim, especialidades, junto com a diretora, a Sandra, que vocês vão ter o prazer de conhecê-la. Para quem ainda não conhece, vocês vão ver o quanto ela é uma pessoa de luz, o quanto é uma pessoa iluminada, o quanto o sorriso dela transcende aí. E para gente poder levar essas informações que a gente percebe que, por mais que tenham informações hoje nas redes sociais, por mais que tenham informações na internet, todo mundo falando, mas mesmo assim ainda temos muitas e muitas dúvidas. Então, a intenção desses 2 meses de live sobre o autismo é levar saúde, é levar informação e é levar conhecimento aí para tantas pessoas. E eu tô muito feliz, tô muito emocionada, gente. Quem me conhece aqui, já vi que tem algumas pessoas que me conhecem, a Casey, a Silvia, que já chegou agora, algumas mãezinhas aqui também, sabem o quanto que eu tô feliz com esse projeto, o quanto isso tá me trazendo de alegria e de gás, né, para continuar fazendo esse trabalho das lives, para fazer os trabalhos das palestras. Então, estou muito, muito contente. Tenho certeza que a gente vai conseguir distribuir aí muita informação para as pessoas. Obrigada, a Tati já tá aqui, a Thaís também. Thaís, você entrou, a Silvia, obrigada, Silvia. Olha quanta gente querida. A Lu já tá aqui, a Nélia, olha a Ju, Fono, a Vitória também, vi, já tô com saudade, hein? Ai, a Mari já tá aqui. Gente, que bom que vocês estão aqui. A Elaine também. Gente, agora eu tô esperando a Sandra entrar aqui na live, não vi se ela já entrou, para que a gente possa dar o aceite para ela entrar e para a gente já começar a live, né? Pessoal, e já vou dar um spoiler para vocês aqui, tá? Que no final da live, quem tiver aqui conosco até o final vai ter presente da Fonosim para vocês. Olha que lindo, né? Aí assistir uma live e ainda por cima ganhar presente. Vamos ver aqui. Eu vou ver se eu acho a Fonosim. Ah, tá aqui. Gente, eu vou dar o aceite pra Sandra, viu? Mas, ó, quem tiver aqui... Querida Mônica, tudo bem? Que bom te ver. A Solange também acabou de entrar. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão entrando agora. Solange, obrigada, viu, por você estar aqui. Você é uma querida.
Solange tem um filho já adulto, que também é autista, tem uma história aí de vida bem, bem emocionante a história dela. Sandra, eu já dei autorização aqui para você participar, viu? Vamos ver se vai aqui. Vamos ver. Vamos ver se foi agora. Já passei aqui para você. Vamos ver. Às vezes, gente, tecnologia, né? Dá uns probleminhas aí. Vamos ver aqui. O que pode estar acontecendo? Clínica. Sandra, aqui já está como você foi convidada. Eu já dei o aceite para você entrar. Francisca, beijo para você, querida. Sandra, se for... Vamos lá. Outro convite, entrar ao vivo com Fonosim. Vamos lá. Vamos ver se agora vai, Sandra. Gente, é assim, né? Ô, Sandra, deu uma mensagem que a Fonosim não pode participar. Eu acho que pode ser alguma configuração na conta da Fonosim, que pode estar, não está permitindo. Acabou de vir uma mensagem para mim, Clínica Fonosim, especialidades, não pode participar. Eu acho que, então, a gente vai ter que entrar com o seu particular. Não vai ter jeito. Vamos ver aqui. Eu vou te mandar o convite também. A Alexandra, boa noite. A Dani, boa noite. A gente está aqui com um probleminha aqui de login aqui da Clínica Fonosim, mas já vamos iniciar a live. E já vou contar, Dani e Alexandra, que no final, quem estiver aqui no final da live vai ter presente da Fonosim, tá? Vamos aguardar. Olha, Solange, pessoal, que eu falei agora há pouco, que ela é mãe de um menino autista, ele tem 16 anos e ele é autista severo, como ela está escrevendo aqui, né? Então, suporte case. E hoje ele faz terapias, né? Ela leva ele para terapia. Então, é uma mãe também que, como muitas de vocês, né, tá sempre aí em busca do desenvolvimento aí do seu filho. Então, vamos lá, vamos ver agora. Sandra, acho que agora vai, hein, com o seu. Vamos lá. Oi, Luz, boa noite, obrigada. Oi, Dê. Desculpa, gente. Boa noite, eu sou ótima com tecnologia. Eu não sabia que tinha esse segredinho aí no Instagram. Depois eu vou perguntar pro Murilo, porque eu entrei por lá. Mas uma boa noite. Muito obrigada, Denise, pelo convite. Nossa, uma grande, assim, satisfação estar aqui hoje, né? Poder estar aqui, bater esse papo com vocês, né? Fazer um pouquinho de troca aí de informações, de conhecimento, conhecer um pouquinho também, né? Dessas mãezinhas, das profissionais que estão aqui também. A gente está aqui para isso, para poder compartilhar, né? Desculpa aí pela situação aí da tecnologia, mas agora deu certo, estou pelo meu perfil. Acontece, né, Sandra? Sim, né? Às vezes esse detalhe aí. Depois eu vou pedir ajuda para o universitário lá, porque...
Meu Deus, vamos lá. Eu deixo pronta para as próximas, que se Deus quiser a Combinado. gente vai fazer várias. Sim, exatamente. Eu acredito que tem algum bloqueio mesmo lá. Eu não sei mexer de verdade, mas aí pelo meu deu certo. Então vamos lá. Sandra, eu quero te agradecer tanto, 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 tanto. Já te agradeci tanto, tanto, mas acho que ainda vai ser muito pouco, viu? Pela Imagina. parceria, por aceitar o convite, por permitir eu convidar os outros profissionais da clínica que trabalham com a A gente. nossa equipe é maravilhosa, né? A Famosim não existiria, né? Se não fosse você, se não fosse todos os profissionais, né, Denise, que estão aqui conosco, nada disso existiria, né? Eu acredito que assim, a base de todo o trabalho que é maravilhoso, que a gente consegue realizar, a gente tenta sempre chegar ao nosso melhor, né? A gente só falo que Deus é perfeito, a gente tenta sempre oferecer o nosso melhor, mas não Uhum. existiria nada disso se não fossem vocês profissionais. Então, quem tem que agradecer você sou eu pela oportunidade, né, de poder estar aqui nesse momento, compartilhando aí um pouquinho aí das nossas experiências, né? Então, é só gratidão mesmo. Você sabe que outro dia eu acho que eu não comentei com você. Eu saí, fui ao mercado e assim que eu saí da clínica, né? Então eu estava com uma camiseta da clínica e 6 pessoas, Sandra, diferentes, me pararam nos corredores perguntando se eu trabalhava com autista e perguntaram assim para mim: eu não sei se o meu neto é autista. Você sabe como que eu reconheço? Aí veio uma mãe, uma moça bem jovem, perguntou assim: você é médica? Eu falei: não, não sou médica. Ela falou assim: você é autista? Eu falei: olha, pelo menos por enquanto eu não fui diagnosticada, né? Aí ela falou assim: olha, porque eu acho que meu filho é autista, tá todo mundo falando, e eu não sei nem o que fazer, porque a pediatra dele falou que não é. Mas tá todo mundo falando e ele não fala. Sabe toda aquela angústia que a gente já conhece, né? Sim, E aí, por isso que foi quando me surgiu essa ideia de fazer perfeito. essas lives, Eu porque falo, nós somos agentes, né? Nós somos agentes da saúde, né? Independente uhum, das áreas, né, de atuação. Você como psicóloga, eu como fonoaudióloga, né? Eu acho que assim é o nosso papel. Então, assim, você vê uma sim, camiseta, né, representando ali o que é a terapia, né? Então já chama atenção, né? Não sei se você estava com a camiseta do autismo, possivelmente sim, né? tá. E aí você vê, né? Uhum, Racismo, respeito, inclua, né? A gente fez mesmo porque eu acho que é isso, e a gente sabe que infelizmente, né, a prevalência ela vem aumentando, né? Cada ano a gente se assusta um pouquinho aí, né, com os novos uhum, estudos, com os novos números aí, enfim, né? Infelizmente a gente tem que se preparar mesmo. Então essa iniciativa, né, desse bate-papo, ele é assim primordial. A gente precisa, como agentes da saúde, como instrumentos, né, poder aí estar levando um pouquinho do nosso conhecimento para as famílias. Eu falo que como agentes, de saúde, a gente não leva só para a família, a gente leva. Você vê, você estava dentro do supermercado, você está levando para as famílias que uhum. estão ali, né? A família é a base. Escola, né? A gente precisa estar ali sempre com a cabeça ali aberta e trocar as informações, o quanto isso é importante, né? O quanto é importante nós, terapeutas, estarmos ali alinhados, né? Com os médicos, com as famílias, enfim, com todos os profissionais que estão aqui pela causa, né? Porque é uma causa nobre, né? Eu sempre repito isso, a gente cuida de vida, a gente cuida de seres humanos, né? Então É é uma missão, verdade. né? É uma missão que eu digo que eu vou, se Deus abençoar e Ele que me abençoe, né? Que eu tenha saúde para levar isso. E eu sinto que os nossos profissionais também que a gente leve, né, o que a gente tem de conhecimento para proporcionar
a qualidade para aquela vida, né? Então, quando eu digo que uma criança, uma família, não é um número dentro da Fonosim, e sim uma família que chega, uma criança que chega, a gente sabe quem é, a gente chama pelo nome, a gente tem um olhar. Então, aqui é um tratamento, sim, humanizado, é sim um tratamento muito próximo, né? A gente está aqui com a nossa equipe. É fantástico que eu falo que eu agradeço todos os dias pela equipe que nós temos, né? Tanto de nós, né, da coordenação, desde vocês, supervisores, o trabalho, Denise, que você faz hoje, né, de orientação parental, né, esse apoio parental, né, porque a gente sabe o quanto foi importante a gente incluir, né, e o quanto está sendo importante. Acho que algumas mães podem relatar a sua presença aqui dentro, né, e a gente sabe da importância desse apoio parental, dos supervisores, dos nossos terapeutas de todas as áreas, dos nossos aplicadores terapêuticos, atendentes terapêuticos, enfim, a importância de todos, porque a gente até fala muito, é uma engrenagem, né? Sem um, não funciona, né? Não. Então a gente precisa estar o tempo todo ali cuidando, né? Eu falo que a gente tem que cuidar das nossas famílias, mas a gente também tem que cuidar da gente como terapeutas, né? Então é importante aí do acolher, né? Enfim, isso aí que a gente busca, né? E eu não quero É. desistir nunca dessa missão. Eu falo que é um legado, né? E eu Não. agradeço todos os dias pela fonoaudiologia ter me escolhido, né? Eu escolhi a fono, mas eu penso que a fonoaudiologia me escolheu muito mais, porque eu amo, né? São 23 anos aí formada, sim. Mas você é uma 23 anos. menina, como 23 anos formada? São 23 anos formada. Mais 4 de graduação, 27, né? Da área. Faz pouco tempo. Faz, pouquinho. Sim, Uns sim. 28 anos só. Só pouquinho. É muito amor, né, Sânia? Eu até falei para algumas pessoas mais próximas hoje que quem fosse assistir a live deixasse um lencinho ao lado, sabe? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir transmitir tanto amor, que é o que você passa para gente, para cada profissional lá da clínica. Pelo menos é isso que eu sinto, é isso que eu percebo dos meus colegas Eu lá sou de assim, trabalho, né? né? Eu O falo, amor. eu sou desse jeito sempre. Então, que bom, eu fico feliz, né? É isso que a gente leva de melhor, né? Saber que a gente está atingindo, né? De forma positiva, graças a Deus. Uhum. É verdade. Então, você, 23 anos de fonoaudiologia, e como que foi isso? Sempre quis ser? Conta um pouquinho pra gente como que você escolheu, Na deixou ela verdade, te escolher. eu acho que desde que eu nasci, eu acho que desde que eu É, comecei a andar, eu queria ser médica, né? Então, assim, um sonho grande. é, Era muito grande de ser médica. Então, vou ser médica, eu fazia cirurgia em todas as minhas bonecas, né? E é. aí, eu ia no cursinho, né? Sempre estudei em escola pública, por isso que eu falo, nunca tive oportunidade de. Assim, eu tive uma vida, os meus pais sempre trabalharam muito para ofertar o melhor para mim, para os meus dois irmãos, mas eu sempre quis ser médica. Então, quando eu fui começar a prestar os vestibulares, estudei em escola pública, estudei no Pastor Amaro, eu sou de Guarulhos, né? E eu nasci praticamente aqui. Eu vim morar em Guarulhos com 5 anos de idade. Então, eu estudei na escola. Tá. A primeira escola foi o professor Amaro, que é ali na Jardim São Paulo, e depois o conselheiro Crispiniano, que todo mundo conhece, que está aqui do lado, né? Uhum, Eu tenho o maior uhum, sim. orgulho de dizer que eu estudei no Conselheiro e também no Pastor Amaro, né? E a minha EMEI foi o sítio do Pica-Pau Amarelo, ali na Faria Lima. Então, assim, eu sempre estudei, né, desde a prefeitura, escola pública, e tinha aquele sonho de um dia entrar em medicina. E aí eu comecei a prestar o vestibular, e daí eu vi que precisava estudar um pouquinho mais, porque medicina na época era muito concorrido. Eu estava no cursinho um dia, Uhum. e entrou uma fono para falar um pouquinho sobre o que era fonoaudiologia. Eu me encantei. Falei, é isso que eu acho que eu vou fazer, viu? E prestei. É, E na PUC de São Paulo, no ano de 2000, né? Então eu estudei muito. E aí
todas as dificuldades que a vida dá, né? Enfim, até separação dos pais no meio do caminho. Fiz o FIES para conseguir concluir a minha faculdade. Não foi fácil, Dê, não foi fácil. Uhum. Tinha dia que eu tinha que andar a pé porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Mas a gente só Tá. agradece, né? Porque a gente Uhum. sabe que as dificuldades elas estão aí para a gente poder amadurecer, para a gente poder crescer. E se hoje a gente, eu falo que a gente, porque sem vocês eu nunca chegaria, né? Esse sonho aí, né, de um dia entrar na faculdade, de um dia pensar em ser fonoaudióloga. E eu fui fazendo alguns cursos, eu fui meio maluca, né? Eu tinha muita vontade de estudar isso tudo até hoje, tá? O meu último Uhum. curso que eu faço agora, eu sou aluna do mestrado, sou mestranda lá da Santa Casa de Misericórdia atualmente. Ainda falta um pouquinho para terminar, se Deus quiser, a gente vai concluir aí o mestrado. Mas eu entrei, né, eu terminei a graduação, terminei depois de um ano mais ou menos, eu já fui fazer um curso lá na USP em traumatologia, também para crianças com paralisia cerebral, junto com a odontologia. Então eu fiz um curso lá de um ano. Conheci fonos maravilhosos. Tem uma grande amiga que eu conheci, que é a Dani Bittar, Daniela Bittar, que era da ACD, que ela era de lá também, Alcione Campioto, minha coordenadora. Saí de lá depois, fui para Santa Casa fazer Uau. um curso de. Fui fazer um curso de traumatologia, de bucomaxilo, com traumatologia facial. Então, eu atendia todos os casos que você possa imaginar. Acidente de carro, todos aqueles casos de traumas que vinham, e aí eu fui aluna por 2 anos do aprimoramento em traumatologia. Não contente, saí de lá, prestei a prova para câncer de cabeça e pescoço É. dentro do Instituto Arnaldo Vieira, que é no mesmo prédio ali Nossa. da Santa Casa. Vou resumir rapidinho, que a gente tem tanta coisa para falar. E aí, não contente, depois eu fui fazer um curso de neurociências pelo Cefac, Dr. Jaime Zorzi, professor querido. Depois fui fazer outros cursos em dislexia, neurologia. Fui fazer um curso também de aprimoramento lá na Faculdade de Medicina de Santo André com o Dr. Rubens, neurologista. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito bacana em TDAH, dislexia. Aí depois eu comecei a estudar muito também sobre síndrome de Down. Fiz curso com o Dr. Zamos, tá? Aqui no CPEC, no Morumbi. Daí, não contente, fui fazendo outros, né? É. Aí eu vou resumir aqui, agora o último que eu... e fui fazer o primeiro aprimoramento também, né, de apraxia. Agora eu tô como aluna É. de novo para poder pegar mais algumas informações, porque foi o ano que teve a pandemia, e eu sou Tá. super feliz de estar lá com o pessoal da Abrapraxia. Enfim, né? E depois fui prestar o mestrado lá na Santa Casa e sou aluna hoje do mestrado, né, da Santa Casa em Comunicação Humana e estudo sobre TEA lá com a doutora Noemi. E é isso, acho que é um pequeno resumo aí da trajetória. E um dia eu comecei a trabalhar com uma fono chamada Rita, depois com a Simone Lira, que são minhas grandes fadas madrinhas, que eu falo que nada também disso não teria ocorrido se não fosse o empurrão das minhas duas fadas, né? Que eu amo de É. paixão, Simone Lira e Ritinha, né? A Rita do Carlos Chagas, para quem está aí deve conhecer, a Rita Lopes, maravilhosa, ser humano íntegro, e Simone Lira também, ser humano íntegro e ímpar, as duas, né? E aí eu comecei a trabalhar com elas, né? Tá. E um dia surgiu eu começar a trabalhar com a Fonocin, Fonocin somente É. para clínica de fonoaudiologia. A Tá. Aline veio trabalhar comigo, depois a Ju, e aí a gente começou, né? E um dia a gente começou a trabalhar aí com a parte na verdade, de neurologia eu sempre atendia, e aí um dia a gente Tá. começou a ver a demanda aumentando aí de autismo e surgiu para integrar outras áreas, né? Eu falei bastante já, resumi aí, né? Mas É. é isso, eu falei que eu me empolgo, hein, Denise? É. Que bom, acho que tanta coisa para você falar Isso. que quanto mais você se empolgar, então a Fono assim começou nesse momento que Sim, a você. Fantasia tem uma história. E eu falo que tudo também junto ao meu esposo, o Alex, né? Que sempre acreditou nas minhas maluquices. Eu falava, eu preciso de uma sala que tenha isso, isso, isso. E aí ele, Hum. engenheiro, que foi ajudando a projetar e ajudar. Até chegar nesse prédio que você trabalha hoje, que foi um sonho, né?
Aí a gente falou, vamos um Imagino. prédio desse tamanho, mas vai dar certo, né? Porque Deus está conosco, É. sempre está à frente, e aí a gente conseguiu projetar aí as ideias que ele teve para a gente conseguir montar esse espaço aqui, que hoje é um espaço totalmente estruturado, cuidado e pensado para a criança dentro do espectro do autismo, ou para esses pacientes sindrômicos, neurológicos, enfim, para todos, porque aqui a gente trabalha com a inclusão de verdade, né? Uhum, tá. Estão perguntando se a gente vai falar dos pacientes. Hoje a gente vai falar, Elaine, a gente vai falar hoje um pouquinho da importância do acolhimento familiar. E conforme for tendo as lives, a gente vai falando, cada terapeuta vai falando o seu olhar, o desenvolvimento dos pacientes. É isso, né, Sânia? Essa é a Isso. nossa proposta, né? Exato. A gente dentro da Fonocin tem uma prática, né, de fazer o acolhimento, né? O que que é o acolhimento familiar? A gente recebe aquela família, então hoje eu faço, né? A Ana também me ajuda muito. Nossa, a Ana hoje tem Uhum, feito maravilhosa. E a Vanessa também hoje também que ajuda no Tatuapé, que a gente tem uma unidade lá. E a gente faz uhum, esse acolhimento da família, então geralmente ele chega com pedido médico, acabou de receber aquele diagnóstico, está assim, o que que eu faço agora? Como o que eu busco? O que que eu vou, por onde eu vou seguir, né? Então a gente uhum. faz aquele O caminho. para entender a logística, entender um pouco daquela família. Eu acho que a gente sempre comenta isso, né? Mas a nossa base é a família, né? Sem a família não existe tratamento. Então, quando a família chega Uhum. a esse acolhimento, como se fosse aquela anamnese, aquela entrevista, vamos recolher algumas informações, vamos entender um pouquinho sobre a logística daquela mãe, quais os horários que para ela caberia mais, para a gente poder fazer o início do processo das avaliações. Ali a gente faz com que a família entenda que, por mais que às vezes o médico, né, a gente sabe que o neurologista, nossos parceiros, né, o psiquiatra, o neuro, o pediatra e às vezes algum Uhum. outro médico encaminha, às vezes ele encaminha com uma quantidade ali de carga horária, né? Vem uma carga horária ali, às vezes, que a gente vai tentar entender, ou vem com uma prescrição de um método, ou da ciência ABA, ou método prompt, método de comunicação, a gente vai entender. Mas a gente vai precisar Tá, falar com a família, que a gente precisa conhecer primeiro a criança, para a gente poder ver tá. quais são de fato as principais necessidades. Eu sempre exemplifico da seguinte forma, né? Às vezes aquela criança ela chega com uma dificuldade motora e com uma questão sensorial tão grande, né? Tão aguçada, Uhum. que às vezes a fono, ela não é o momento dela entrar imediatamente. Às vezes eu preciso iniciar o trabalho com a fisioterapia, reeducar a questão Tá. postural, motora, para poder acessar na boca, né, na praxis oral, que é a mais fina. Ou às vezes o médico solicita uma técnica, o prompt, por exemplo, que são os pontos motores. Mas aquela criança tem uma sensibilidade, ela tem uma questão sensorial que a nossa equipe de terapia ocupacional, na avaliação, vai poder nos direcionar, né? E aí ali a gente vai fazer com que nesse momento do acolhimento, a mãe, né, ela entenda como é o nosso trabalho de raciocínio. Então, se o médico encaminhou para fono, TO, psicologia, fisioterapia ou não, ali a gente vai tentar direcionar. Então, a gente vai dizer para a mãe: olha, a gente vai iniciar com o processo de avaliação. A nossa equipe ela é muito preparada. A gente, além de ter os profissionais formados, né, aqui na Fonocin, nós Uhum. não trabalhamos estagiários, isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de levar, né? Eu digo como uma missão, porque é muito importante a gente saber que o profissional, sim, o estagiário ele tem o direito de aprender e de conhecer dentro da universidade, sim, mas aqui a gente está trabalhando Uhum. com a vida, né? Então a gente tem um profissional já formado e mesmo assim a gente tem uma equipe de supervisão por trás, né? Porque Sim. sempre tem duas cabeças pensando no caso. Então, ele Uhum. vai passar pelo processo de avaliação específico e técnico, onde serão Tá. aplicados em cada área, cada especialidade, os seus protocolos, né? E ali, após o término desse processo da avaliação, a equipe de técnica monta
o plano de ensino individual, quando é a questão da Ciência, a equipe de psicologia, ou o planejamento terapêutico, e ali a gente vai chamar a família para uma devolutiva e mostrar para a família, olha, hoje a gente vai traçar, né, os objetivos serão mais intensos aqui na fono, ou na físio, ou na TO, ou na psicologia, enfim, é uma equipe. Só que eu acho que a gente tem Uhum. que ensinar, né? É sempre aquilo que eu falo, é o raciocínio clínico que faz a diferença num bom tratamento. E uma avaliação, ela é a base, eu falo que ele é o alicerce da casa que vai ser levantada, do edifício que vai ser levantado. Se eu não tenho uma boa avaliação, falha, né? Qual o objetivo que está sendo trabalhado? Como que daqui a 6, 8 meses eu vou reavaliar o paciente se eu não tenho nenhum objetivo traçado anteriormente? Né? Então a Tá. gente tem isso muito claro, né? Aí a família vai sair depois aqui com um relatório descritivo, né, de cada área, de cada especialidade, sempre discutido com a equipe de supervisão, né? Então a nossa equipe de supervisão, assim, eu tiro o chapéu, são todas maravilhosas, né? E ali elas vão discutir o Dão caso, aulas, né? são formidáveis, né? Não é porque é a nossa equipe não, mas a gente tem que bater palmas todos os dias, né? Sim, E aí a sim. gente faz com que a família compreenda que às vezes aquela quantidade prescrita não significa a qualidade que a criança precisa, né? E também Uhum. eu faço uma ressalva muito importante, porque assim, os nossos conselhos de classe, né, eles nos resguardam também para determinar a carga horária que o nosso paciente necessita. Então, isso também é muito importante a gente falar com a família. Às vezes, a gente tem que falar, vamos falar com o médico, né? Vamos entrar em contato, vamos discutir. Não Uhum. problema, fazer com que o médico participe. A gente tem médicos hoje que fazem parte do nosso grupo de WhatsApp com a troca das crianças, né? A gente tem Olha alguns que legal. especialistas que são muito parceiros nesse sentido, de querer de fato saber o Uhum. que está acontecendo com o nosso paciente. Então, isso é muito importante. Eu acho que se a gente tem uma equipe sólida, uma avaliação bem feita, aquela família ela vai sentir uma segurança no trabalho, né? E eu fico muito feliz, né, Sim. de ter os retornos, os resultados aí. A gente soube, sábado fui dar uma palestra com a Mari lá na igreja, né, Onda Dura, foi bem legal. Não sei se a Mari Uhum. vai, mas ela vai participar depois, né, Vai, como musicoterapeuta. dia 26. Isso, maravilhosos, né? E a gente foi participar nesse momento, eu falo, olha que iniciativa, né? Levar a inclusão para dentro da igreja. E aí a gente soube de Uhum. lá e vou falar aqui que eu fiquei muito feliz, né? Que hoje em Guarulhos a Fonocin é uma clínica e que não tem queixas relacionadas a estagiários ou atendimentos inadequados. Então, isso é muito orgulho para a nossa equipe, né? E eu acho que é isso que essa bandeira que a gente tem que continuar levando, né? Sim, É um é, trabalho é sério. importante, é uma segurança, né? Eu Uhum. acho que o que a família mais precisa quando ela chega lá com encaminhamento para terapias, que eu ouço lá, né, no meu dia a dia lá no trabalho, e você sabe muito mais disso do que eu, que às vezes o médico chega e fala assim, olha, seu filho vai ter que fazer tantas horas de terapia, procura no convênio uma clínica que te atenda. Sim, Inclusive, Sandra, tem uma mãe aqui, a Mariana, que ela está falando que ela não conhecia você, que é muito importante saber que tem uma pessoa tão capacitada na direção da clínica, assim como os profissionais excelentíssimos da Fonocin. Ah, que lindo! obrigada, Mariana. É isso aí. Eu acho que o nosso diferencial é esse, né? A Fonocin, ela não é administrada hoje por um administrador, né? Eu sou Uhum. terapeuta, né? Ela é administrada por terapeutas, né? Hoje, se você vir aqui, a gente vai ter a Ana, a Dalila, eu aqui na coordenação, a Van lá no Tatuapé também, a Ana Uhum. ajudando. Somos todos terapeutas, né? Então, acho que a nossa cabeça, ela é diferente nesse sentido, né? A importância da gente ter o olhar para nossa família é a missão, né? A gente nunca vai poder deixar que isso não ocorra, né? Então é fundamental. É de extrema importância, né? Sim, Essa família se sentir segura, né? Com as devolutivas,
com o profissional que está atendendo o seu filho, porque eles estão entregando a preciosidade deles na mão do Com certeza, terapeuta, né? e é muito Eles têm de importante. mais precioso, de A mais... gente cuida do amor de alguém, né? O maior amor da vida do pai, da É, mãe e do filho, né? Eu falo que é uma seriedade uhum, grande nisso, né? E é isso que a gente tem nas mãos, né? Aquela vida. E se a mãe confiou, eu digo sempre, nós escolhemos para trabalhar, né? Com essas crianças, com os nossos pacientes, com as nossas famílias. Não a família, né? A família não escolheu, né? Ela gestou uma criança, né? Aquela família, aquela mãe gestou aquela criança e ela tá ali diante eu tenho que fazer o tratamento do meu filho. Aonde eu vou, né? Eu tô uhum, perdida, né? E a gente não pode deixar com que isso aconteça. Nós somos agentes da saúde. A gente tem que estar aqui exatamente para poder dar esse colo, né? Eu falo que a gente tem esse lado uhum, muito humano da escuta, né? Você tá ali uhum, hoje fazendo parental, você sabe o apoio parental, né? Você sabe da necessidade, né? Da importância daqueles momentos que você tem com as nossas mães, né? O quanto isso hoje é válido e a gente sabe, eu nunca deixei de dizer, até para as operadoras, gente, o caminho é apoio parental. Se a gente não tiver uhum. isso, a gente perde, né? A gente vai se perdendo no meio do nosso caminho. E não é isso, a gente precisa ter essa consciência, né? E a partir a gente Uhum. parece uma utopia, será que eu vou mudar? Mas se a gente faz, é uma gota, né? Eu digo que uma gota dentro do oceano, por mais que o oceano seja imenso, tenha tanta água, mas uma gota faz a diferença, né? E se a gente for se nós formos essas gotas, né? Nós estamos fazendo a diferença. É só isso que eu quero Nós somos levar. sementinhas, né? E, Sementinhas que a gente está plantando aí amor, estamos plantando esperança, né? exatamente. Colo. A Lu, querida, a mãe da Agatha, eu sou apaixonada pela Agatha, Sandra. Ela tá falando aqui, ó, a Denise já me deu tanto colo, eu não dou colo não, Oh, que gente. bom, Agatha. A Dê tá aqui para isso, né? Para a gente poder trocar um pouquinho, né? Eu falo que é uma troca de experiências, né, Dê? Pois é fundamental. O seu trabalho hoje, assim, a gente vê, né, a diferença, né? A gente vê essa diferença tão grande. Eu sou muito feliz por ter você aqui na nossa Ah, equipe, Dê. Bastante. gente. Muito. Não falei que, ó, o leicinho tá aqui, hein, Sandra? Já te avisei. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta para Sandra, aproveita que ela tá aqui hoje, hein? A Mari É, colocou agora há pouco aí que foi incrível esse final de semana, né? Depois, se ela puder compartilhar, é, no dia que ela tiver que falar, olha a importância, né, dela e do Pedro, que são, né, é um casal iluminado que eu digo, né, uhum, que eu tenho sim. carinho imenso por eles, por todos os profissionais, né? Mas eu falo a musicoterapia, o quanto é importante na vida das nossas crianças, né? Uhum, A gente vai lutar aí cada vez mais pela musicoterapia, como pela psicopedagogia, sim, pela psicomotricidade, da importância dessas terapias dentro da vida dos nossos pacientes, uhum, né? São é fundamentais. verdade. São. E a gente vê a alegria de algumas crianças quando desce da sala de musicoterapia, né? É outra energia, né, Sandra? Sim, é uma delícia, Gente, né? Música é nossa, eles vida, vêm né? tão leves, tão, parece mais carinhosos, não sei te dizer, mas tem uma diferença lá naquela salinha da A música. música calma E a qualquer alma, dia eu né? vou lá, E a música, eu digo que qualquer dia eu vou lá. a música ela acalma a nossa alma, né? Uhum, Ela tem eu falo que a musicoterapia ela não é uma aula de música. Depois a Mari vai dar uhum, aula aí para vocês, vai mostrar é, bem ali o Pedro. Mas é uma uhum, terapia, né? E a gente sabe que a importância dela junto à questão de linguagem, as questões de processamento auditivo. Eu vi que uma mãe perguntou alguma coisa sobre seletividade, não sei se ela quis dizer em seletividade alimentar. A gente tem um trabalho é, aqui com a nossa equipe, né? Também, a gente tem duas cozinhas terapêuticas hoje, tanto uhum, no setor de terapia ocupacional como no de fono, né? E aí elas fazem um trabalho uhum. lindo. Nossa, nossa equipe de TO de fono, eu falo que elas dão show. Elas fizeram esses dias, as meninas da fono, uma oficina com a pizza. Você viu, Denise? Elas fizeram Não, acho que pizza com as não estava crianças. lá. E aí É.
gente vê aquelas crianças, né, os nossos pacientezinhos com tanta dificuldade sensorial ali para comer um molho, para comer um queijinho, comer alguma outra coisa diferente. Uhum. E elas fizeram, Sim, né? Estão fazendo maravilhosamente o trabalho aí também da oficina das frutas. A equipe de fono dispensa é. comentário, né? E no Tatuapé também, viu? As Já meninas de lá são tem maravilhosas. Sim, a gente já ganhou uma cozinha delícia. terapêutica lá, que era um grande sonho que É, eu tinha. Tem que ter uma cozinha terapêutica. E não é um é. trabalho separado, não. Nós somos fonos, Uhum. né? Então, o trabalho com alimentação faz parte da fonoaudiologia, não é a Sim, parte, né? Ele sim. faz parte, ele não é a parte, né? Então, é isso que a É. gente tenta deixar claro aqui na Fonocim também. Uhum. Tá? É um conjunto, né? Não é nada separado. É tudo Não, junto. não. Sim, é muito. A Francisca vai fazer uma live comigo em outubro. Vai ser a Francisca e a Rê. A gente vai falar da seletividade. Olha que Ah, lindo. elas são 10, né? A É. gente não tem o que ter. Então, Fran e Rê, dupla maravilhosa, né? Mas a nossa equipe de fonoaudiologia dispensa, né? A gente tem duas supervisoras aqui em Guarulhos, que é a Ju Brande, tia Letícia, uhum. maravilhosa. A no Tatuapé a gente Linda. tem a Fernanda e tem a Aline também fantásticas, né? Na parte do TEA. E na Uhum. parte clínica a gente tem a Aline e Marta, que também está lá na Maria de Castro, onde só tem fonoclínica. Então a gente tem uma equipe de Tá. supervisores fantásticos, por isso que essa orquestra funciona É, tão bem, né? A tudo Fran, tão bem, a né? Fran é maravilhosa, né? Todo Ai, mundo que eu ela tá. adoro a Fran. Ela tem uma energia, gente. Quem conhece a Fran sabe do que eu estou falando, né? Ela É, anima tem. qualquer ambiente. Ô, Maravilhosa. Sandra, tem uns comentários aqui, posso ler? Pode? Então vamos lá. Ó, a Mari de Boa, a Mari também é uma mãe querida, que eu tenho tanto carinho por ela. Ela está dizendo que o que ela mais gosta na Fonocim é a mãe poder ver, assistir a terapia sem atrapalhar o terapeuta. Tudo pela janelinha, que ela sabe que foi feito especialmente para os pais assistirem às terapias. A gente tem uma transparência muito grande em relação a isso, né? Porque eu acho que Uhum, ali é o trabalho, né? Então as mães elas são acolhidas o tempo todo, elas estão, né? A gente tem esse lado aí de transparência, acho que isso é muito importante, né? Não é deixar o filho ir embora e voltar depois, né? A Fonocina é uma clínica day, né? A Fonocina é uma clínica que integra, né? Família e paciente. uhum, é verdade. É, tem mais uma aqui, uma pergunta. Se existe seletividade auditiva, Sandra? Existe? Eu não Olha, conheço, nunca ouvi falar. assim, a gente entende que quando a gente pensa em seletividade auditiva, pode ser relacionado à questão sensorial que a Ah, terapia ocupacional atende, atua. Porém, eu não sei se a mãe quis dizer também, a pergunta está relacionada ao processamento auditivo, porque se eu tenho uma desordem no processamento auditivo central, dependendo do ambiente que eu esteja, os ruídos, a acústica, para a criança dentro do transtorno do espectro do autismo, ele acaba sendo mais aguçado e para quem tem a desordem também, tá? Então é uma desordem aí uhum, que faz parte muito o número de pacientes, de porcentagem de seres humanos que têm a desordem de processamento, ela é altíssima, e no autismo também. Então hoje a gente tem o trabalho, né, de treinamento auditivo que a Fonocim realiza lá na Maria de Castro. A gente tem a Tânia, maravilhosa, que é audiologista lá, que faz esse trabalho do treinamento, né? Então a tá. gente tem esse trabalho. Não sei se ela quis dizer sobre seletividade auditiva relacionada às questões sensoriais. Porque, sim, o autista, ele, dependendo do ambiente, se o ambiente estiver com muito ruído, muita luz, além da questão auditiva, as visuais também, né? Então, Uhum, pode ser que a pergunta tenha sido voltada a isso, Dê. tá. Então, Mariana, qualquer coisa, acrescenta aí na sua pergunta, aproveita que a Sandra está. Temos mais uma pergunta. Qual que é, Sandra, para você a pergunta? O maior desafio hoje com as famílias? Hoje, o nosso maior desafio é quando chega um pedido médico É, gigantesco, né? Ali de 40 horas semanais, e a gente tentar fazer com que a família entenda. Mas hoje a gente já não diz que é um desafio, porque as famílias, elas
conseguem nos escutar. Quando a gente faz um acolhimento, que eu falo bem feito, né, assim, muito bem estruturado, a família consegue entender e compreender que aquela quantidade, ela não significa que vai ter qualidade relacionada àquilo. Não adianta colocar uma carga horária sem funções, sem um planejamento, né? Então, por exemplo, crianças que podem ter feito tratamentos, né? Em outros locais, a gente não diz que não estavam sendo feitos de forma correta. Não é isso, eticamente não é isso que eu estou querendo dizer. Mas tinha uma função, tinha um planejamento, né? Ou mãezinha, você tem um relatório lá da outra clínica? Não, né? Muitas vezes é muito caso, é muito vago. Então, por isso que eu falo que um desafio grande com a família é esse, né? Fazer com que a família participe do raciocínio clínico e valide o nosso trabalho. Então, não é em um mês que a gente vai mostrar totalmente o que a gente está apresentando ali. É um processo, como o nome já diz, processo terapêutico. E ali a gente tem que ter a motivação, né? Criar a motivação principalmente do nosso paciente, ele tem que estar motivado a poder participar, né? Ah, ele só chora, ele não quer entrar. Pode acontecer também de não ter a empatia com o profissional. E tudo bem, somos seres humanos, né? Eu sempre eu dei exemplos já disso até sábado. Eu atendi 3 irmãos, né? E os 3 com diagnóstico. 2 iam super bem comigo, o terceiro não. E tudo bem, a gente trocou de terapeuta, não é pessoal comigo, mas é dele. Ele tem que ter essa maturidade, esse entendimento de saber que tem que existir a empatia do paciente, sim, com o terapeuta, e ali ele se sentir motivado. Então, é nesse sentido que a gente diz, né, que a motivação, ela tem que partir desde o primeiro momento que o paciente pisa na clínica. Ele tem que vir feliz. A família também tem que se sentir motivada. Então, isso também é um desafio muito grande, né? Acho que ela perguntou alguma coisa sobre a seletividade, que eu tô... Você quer ler? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Vamos lá aqui. Na verdade, não sei se seria o nome correto, seletividade auditiva. Na minha mente, pensei dessa forma pelo seguinte motivo: o meu filho não apresenta respostas para sons muito altos, não o incomoda. Mas percebo que sons altos, que são de interesse dele, ele atende. Se não for do interesse dele, é como se ele não ouvisse. Certo. Ó, uma primeira situação como fonoaudióloga, e eu falo sempre para nossa equipe, né? Eu acredito, né, que ele já tenha feito uma avaliação audiológica completa, ou um BERA, né, que é a avaliação do tronco, né, que é auditivo, que é um exame que não... Ele vai avaliar se tem alguma perda ali auditiva, alguma situação auditiva, porque aí o que a mãe está dizendo é que ele deve ser um bom ouvinte, né, ele escuta, e ele seleciona aquilo que ele quer ouvir. Então, uma atenção auditiva ou um hiperfoco para alguns determinados sons. Aí a gente precisa avaliar. Se a terapia ocupacional entrar numa avaliação, ela pode identificar algumas questões sensoriais também. Se algum som com alguma frequência... porque a gente tem, assim, dentro de uma audiometria é que falar assim, sem mostrar, eu gosto muito, eu sou muito visual, né? Mas eu vou falar e se ficar dúvidas, depois a gente pode tirar. Uma audiometria, a gente tem as frequências, né? Agudas, as frequências graves, que a gente tem 250 Hz, 500, e aí a gente vai começando de 1.000 até 8.000 Hz, que são as agudas. Isso são as frequências, tá? O que eu ouço. E aí, aí a gente tem a intensidade, né? O volume, né? Que vai de 0 até 90, tá? Eu vou dizer assim de uma forma muito mais leiga aqui pra gente. A intensidade e a frequência. E ali, se eu faço esse exame, essa avaliação audiológica, e eu tenho uma audição ali dentro da audiometria de 0 até 20 decibéis, dentro de todas as frequências avaliadas, a gente tem mais frequências agudas sendo avaliadas, porque os sons do português, eles estão mais
dentro das frequências agudas e 2 sons graves ali dentro da audiometria, porque tem menos sons graves. E eu tô falando isso de uma forma muito global aqui, tá? Eu não sou audiologista e eu sei que os audiologistas dariam uma aula aqui muito melhor sobre isso. Mas o que a gente vai entender? Se a criança ela não tem uma perda auditiva, ela está ouvindo, essa questão ela pode estar relacionada ao comportamento sensorial dela. As questões sensoriais, aí pode estar assim, relacionada a uma seletividade. Aí a terapia ocupacional ela vai ajudar muito. Descartado a perda auditiva, vamos para a avaliação da terapia ocupacional. Aí os nossos TOs vão poder direcionar. Então, acho que eu respondi um pouquinho agora mais aí, tá? Sim. Um recadinho aqui para você, Sandra. A Rita Márcia, ela trabalha com terapias naturais e ela está falando que ela é amiga da Márcia Amaral, mãe do Davi. Certo. E ela enviou um convite para a Márcia assistir a live, e aí a Márcia disse para ela que você já atendeu o Davi, que você falou que você é uma pessoa maravilhosa e ela está comprovando isso vendo a nossa live. Ah, que lindo! Obrigada pelo carinho. Acho que assim, eu já atendi tanta criança que esse já estava no shopping internacional, aí veio assim, tia Sandra, um homem já de 20 anos. Eu falei, meu Deus, estou ficando velha. Que bom, né? Experiente. É verdade. A Neiva Gonçalves, ela está perguntando se a Fonosim atende plano de saúde. Sim, a Fonosim atende alguns planos de saúde. Atualmente a gente atende o Unimed Guarulhos. A Amil a gente entrou agora para a Senseapa também, então atendimento interdisciplinar pela Amil. Nós já atendíamos Unimed e a Amil só clínica, agora a gente atende com o interdisciplinar, todas as áreas. A gente atende Cruz Azul, a gente atende outros convênios também, que é a Mafresp, que é uma Fresp que é dos fiscais do estado de São Paulo. A gente atende o Proasa, que é dos pastores da Igreja Adventista. A gente tem alguns planos, sim, de saúde. Sul América também. Tá ótimo. Sandra, tem mais uma perguntinha aqui, depois a gente já pode falar do sorteio. O que você acha? Sim, do brinde? podemos. Falei, pessoal. Quem ficar aqui até o final vai ter brinde. Vai ter um brinde aí. Ai, que eu vou pedir na hora, hein? Eu vou chorar. Vocês vão ver, eu choro. Eu choro tanto por Sandra, gente, se soubesse. Seu, tá? Só pelo carinho que você tem. Ai, que bom. Com a Fonosim, você já tem o seu. Ai, que bom, Sandra. Eu que tenho, viu? Eu que tenho. Tanto amor que você não consegue imaginar. Eu já te falei isso. Já. Sandra, tem o Enzo Bonanini, trabalha com educação, né? Trabalha numa escola e está pedindo para você dicas de acolhimento. Dicas Como que uma escola pode também acolher essa criança, essa família? Eu acho, Enzo, Enzo, a primeira situação é sentar com essa família e ter a escuta, sabe, das dores daquela mãe, né? Isso é um acolhimento, né? Eu falo que o acolhimento ele vai além só de uma única conversa ali. Você tem sempre que estar chamando aquela mãe. Né? Não é um primeiro momento. A gente sempre tem uma escuta aqui, né? Ela não vai ali só no primeiro dia. A gente tem a escuta constante. Então é importante você ter um direcionamento, entender o que aquela mãe e o que aquela família de fato necessita. A Denise, como psico, sabe muito bem que, infelizmente, o número de separações, o número de mães com depressão, o número de suicídios, a gente tem se assustado cada vez mais. Então, é uma mãe que ela já chega muito dolorida, né? É uma mãe que já vem com muitas dores, com muitos traumas, com muitas negativas, né? De alguns locais que não tem tanto preparo. Então, o acolhimento, eu acredito que seja relacionado a isso, né? Isso vai dentro de todos os ambientes que a criança vive. Eu digo que é dentro da escola, é dentro da clínica, é dentro da igreja. Por isso que essas iniciativas, né, como a Viviane Macedo teve, né, com a Lagoinha, que foram lá
no simpósio, não, no congresso, né? Como a Mari está Tá. tendo, eu falo, né? Eu sou católica, já falei com o padre também, que eu acho que a gente tem que levar isso para dentro da igreja. Isso independente Uhum. da religião, gente, nós somos cristãos. E Sim, se a gente plantar isso, né? Essa sementinha em todos os ambientes, o acolhimento ele faz parte de todos os ambientes. A inclusão, eu sou inclusão o tempo todo. A inclusão ela tem que fazer parte da vida, né? De todo ser humano, né? Então a gente tem que fazer com que as pessoas abram a cabeça, que elas entendam que aquele indivíduo ele tem o direito sim de ir e vir e de estar onde ele queira estar. Ele tem esse direito, uhum. é nosso, é dele também. Então é isso que a gente tem que lutar. Né? Se a gente conseguir mudar chega de capacitismo, né, Denise? Chega, a Sim, gente tem que dar um chega, basta. não dá mais. Não, Uhum. é Não isso. Não dá. sei se eu respondi, né? Mas espero que sim. Acredito que sim. É a Mônica, mãe do Enzo, que perguntou. Ah, Ó, tem mais obrigada, Fê. uma pergunta aqui. Pode, Sandra? A última? Pode, E Dê, depois a gente vai bora. para o nosso presente, que eu Senão a estou gente tão fica aqui animada para o até amanhã presente. batendo papo, porque eu gosto. Ah, gente, quem quiser passar a noite aqui comigo e com a Sandra, levanta a mão que a gente fica, não tem problema nenhum. A Rafa Almeida, ela está perguntando quais são os principais métodos de diagnóstico e tratamento utilizados na área da fono para ajudar pacientes com distúrbio de comunicação e linguagem. Olha, já adorei o nome da Rafa Almeida, porque a minha É, sobrinha Rafaela chama Rafaela Almeida, chama Rafaela Joanizo Almeida. Então, assim, que é, nome lindo. Dentro da fonoaudiologia, Rafa, a gente tem vários instrumentos para que a gente possa fazer o trabalho de linguagem. A gente tem que avaliar muito bem aquela criança para entender qual método de comunicação suplementar aumentativa a gente vai usar naquela criança, que vai ser ideal e vai ser prescrito ali pela equipe de fonoaudiologia. Se for uma criança com uma dificuldade motora, como uma criança com paralisia cerebral, não é qualquer tipo de método que vai ser colocado ali. Tem que pensar em figuras maiores, tem que pensar em uma prancha funcional para aquele paciente. Se for um paciente dentro do transtorno do espectro do autismo, a gente vai pensar PECs ou uma comunicação suplementar alternativa mais robusta. Existem vários métodos hoje funcionais de comunicação com a equipe de fonoaudiologia da Fonocin está bem preparada. Então, uhum, a gente precisa avaliar. Isso depende muito de cada criança. Cada criança, a gente precisa entender qual é a base de linguagem, né? O Rafa, pai da Rafaela Almeida, tá aí, meu cunhado. Eu tenho o maior orgulho dos meus sobrinhos, porque todos eles são maravilhosos, né? E eu estou muito orgulhosa de todos eles. Mas a Rafaela Almeida tá aí também, o pai da Rafa. Então, Rafa. é meu chuchuzinho de 7 anos, a minha menorzinha hoje, né? O resto tá todo mundo grande já. Mas eu tenho o Gustavo Dionísio hoje, que ele é estudante de psicologia, ele já é aplicador terapêutico, com muito orgulho. Que Tenho legal. a Ana Clara, que hoje tem 21 anos, que já ela estuda musicoterapia, começou estágio agora, é futura musicoterapeuta. Então seguiram, né? Estão seguindo o legado. Tem o Murilo, que hoje trabalha na parte administrativa. Tem o Gabriel, que já caminha com a empresa dele. Tem a Bia, que está em definição do que vai ser. E aí eu tenho vários sobrinhos amados aí, que eu falo que todos eles aí são maravilhosos. Mas o Gu, a Ana e o Mu estão aqui com a tia já. Eu fico muito feliz, né? E Ai, a que Rafa disse que quando ela lindo. crescer, ela vai ser doutora fonoaudióloga. Então eu tô Ah, feliz. é? Se ela for, eu vou ficar muito orgulhosa. Ou médica, Olha né? que lindo. Né? Seguindo o exemplo, né? Do Ah, se amor que Deus recebe e quiser. vê, né? No dia a dia. E todos eles, desde pequenininho, eles aprenderam a entender o que é inclusão. Os melhores amigos da Rafaela É, são crianças com deficiência, né? Então, eu acho olha que lindo. que a inclusão, ela começa dentro do coração da família. Então, hoje, tanto minha irmã Uhum. como o cunhado, eles sempre estão ali, né? A gente tem o Léo na nossa família também, que é o nosso autista, né? A Rafaela falou, oi, titia. É ela, chama de titia.
Oi, a Ah, minha vida, te amo. é. Ai, que lindo, Sandra, que lindo, né? Estão aprendendo com você, né? Todo esse amor, Não, toda essa eu inclusão. só orgulho com eles, é só orgulho. Eu sou muito Uhum. babona, eu tinha babona chata mesmo. É, Mas é isso, vale a pena, né? é verdade, nossa. Depois cresce, né? A gente vê seguindo o caminho, mas sabe que a gente deixou tanto de nós neles, né? Isso que é Sim, tão importante. é muito importante deixar esse legado, né? E assim, Uhum. não é que incentivo, não. Eles que vieram atrás mesmo. O Gustavo, o É, dia que falou, tia, vou fazer engenharia. Depois, tia, eu não quero fazer engenharia, eu quero fazer é. psicologia, Denise. Olha que legal, né? E Ai, hoje que ele é lindo. aplicador terapêutico, né? Ele tá Uhum. estudando e a gente a dedicação que o Gustavo tem, é muito orgulho, né? Do meu irmão, da minha cunhada, meu. Então, eu quase fico explodindo, né? A Ana É, Clara, o dia que ela ia ser musicoterapeuta, eu falei, meu Deus, né? nossa. Ela apareceu com o jaleco de musicoterapeuta, É, eu quase morri. Falei, ai, que linda, né? E é isso, né? A gente só tem orgulho, né, deles, assim. Isso é importante, é verdade. levar É. essa sementinha no coração deles. Não tive filhos, né? Mas eu tenho Uhum. muito Muitos legado aí para cuidar. filhos por aí, né? Quantos, Muito. quantos, quantos filhos você não adotou, né, nesse seu percurso? Alguns Né? nesse tempo, eu e o Alex anos. É verdade. Ô, Sânia, Hum, a Rita está falando que ela percebe que é bastante aí na fala das mães, das famílias, que há uma negação quando os pais, quando recebe o diagnóstico do autismo, de um grau leve, que eles não aceitam, eles negam, o né? nível um, né? E ela tá e como que ela está perguntando como que pode abordar esse assunto com esses pais que negam? Olha, eu acredito que quando a gente faz mais uma vez uma boa avaliação e É. mensura, né, e mostra para aquela família um relatório, né, conclusivo, um relatório com técnicas e com, vamos dizer, protocolos, né, que são validados, cientificamente validados, a gente consegue fazer com que a família tenha aquele entendimento. Mas isso depende muito do profissional que está fazendo aquela abordagem, né? Por isso que é um direito da família, né, buscar uma equipe de fato qualificada. E quando a gente percebe que mesmo seja um nível 1 de suporte, né, a gente entende que ele sim, ele precisa ter o diagnóstico, né? Uhum. Um adulto que é diagnosticado, um adolescente diagnosticado tardiamente, ele se sente tão aliviado quando ele sabe que ele tem um diagnóstico, e é libertador, né? Então a gente tem sim que Uhum. fazer com que a família compreenda a necessidade de uma boa avaliação, de uma boa equipe, de Sim. um bom neurologista, de um bom psiquiatra, né? Tem que Uhum. procurar, né? A gente tem que ir atrás mesmo de uma equipe de Sim. fato integrada, né? Acho que é o mais importante, né? Sim, É a pessoa entender, né? Para poder aceitar. com certeza, é fundamental. E ter E assim, toda essa base, né? esse aceitar depende também da equipe, né? Mais uma vez, Uhum. da Sim. psicologia, de todos, né? É uma engrenagem, né? E aí, Uhum. É mais uma verdade. vez, é um momento super importante, primordial para a abertura e entrada dessa família dentro da clínica, porque a negação vai Uhum. ocorrer, ou do pai, ou da mãe, enfim, de um dos dois, né? Sim. Do casal, pode ocorrer e a gente precisa ir sensibilizando, né, a necessidade do tratamento. É. Até mesmo outros membros da família, né? Porque o que a gente também escuta é eu não tenho rede de apoio, né? Por não ter rede de apoio, porque a família se afasta. A família não conhece, a família acha que não vai dar conta. Sim, Então a família acaba se afastando e essa mãe ela fica sem a rede de apoio. sim. E essa rede de apoio, ela é de extrema importância, né? Acho que a Sim. gente tem que acabar com aqueles tabus, com a vergonha, com o medo, e chegar dentro ali da clínica e ter naquele momento ali
com o terapeuta, a validação. Eu vi que a Fran até perguntou qual que era a mensagem que eu deixaria para a família. Valide a terapia, valide o terapeuta do seu filho. Deixa ele trabalhar durante um tempo para que você possa validar o trabalho dele. Se a gente tiver essa Uhum. validação e não tanto julgamento, né? Tantos julgamentos, a gente vai conseguir validar um bom trabalho. Com a validação, a gente vai poder ofertar o melhor do nosso trabalho. Uhum. Grande desafio, Sim, né? sempre, né? Isso. É isso. É isso. Sandra, vamos pro brinde? Tem mais alguma Vamos. coisa que você acha que é importante falar, Eu que acho que eu se não tiver mais alguma. perguntei? Tem muita pergunta vindo aí ainda, né? Mas Tá a gente. vindo ali? Minha preocupação é justamente com essa aceitação tardia. Deixa eu só tirar aqui que meu celular está no apoio. Tá. Minha preocupação justamente é essa aceitação tardia em procurar profissionais que possam diagnosticar o autismo e prejudicar o tratamento do autista. Exatamente, Rita. É uma preocupação mesmo, né? A gente precisa estar sempre. É muito triste, ó, quando a Érica, né? Nossa, minha xará, Dionísio. Mas o meu é com Z. É muito triste Uhum. quando uma mãe se nega a procurar meios para o próprio filho por vergonha que os outros vão dizer. E às vezes é uma falta de uma boa orientação, Érica. Se ela tiver um bom Sim. acolhimento, uma boa escuta, talvez isso sane logo, né? Enfim, é isso, né? Uhum. Diferentemente do diagnóstico, tem que tratar os atrasos, exatamente, Samantha. Se não tratar os atrasos, né, a gente perde tempo, né? E eu acho que é Uhum. isso, tá bom? Acho que é fundamental. O Enzo pergunta, né, se tem parceria com escola pública. Enzo, eu já dei algumas palestras em algumas EMEIs aqui em Guarulhos, né, de conscientização. O meu projeto do meu mestrado, a gente está desenvolvendo um protocolo, é uma tradução, né, também de um artigo, e a gente está traduzindo esse artigo para que sobre triagem precoce dentro das escolas públicas, tá? E vamos ver se eu Legal. consigo concluir. Eu acabei tendo várias situações aí no meio desse caminho aí, né? E aí acabou atrasando um pouco, mas a gente está retomando esse trabalho. Mas sim, Enzo, é importantíssimo. E quando houver se vocês tiverem interesse de uma palestra com o maior carinho do mundo, eu vou. Tendo o horário, a disponibilidade na agenda, é o maior Uhum. carinho a gente ir lá proporcionar um pouquinho aí de troca de informações, tá? Já fiz várias Uhum. escolas, tá bom? Tem uma grande amiga, Cíntia, que ela é coordenadora pedagógica de uma EMEI. Eu não vou lembrar o nome da EMEI agora. E ela e a Adriana, elas são até donas da Chique Gâteau, aqui pertinho da clínica, que é uma doceria Tá. maravilhosa. Vou fazer É. propaganda das meninas. E aí as meninas, elas são da educação infantil e dessa EMEI. Eu já fui 2 vezes lá da palestra. Então pode convidar que a gente vai trocar É. informações comigo mesmo. Acho que é isso, né? Onde a gente puder entrar, onde a gente puder levar informação, seja para os pais, para os educadores, Sim. né? A gente começou dizendo isso e a gente continua, né? Nós somos agentes, Uhum. né, Sim, sim, da é saúde. verdade. Sandra, É, síndrome de Asperger é como se fosse autismo leve? Na verdade, com a atualização do DSM-5, o novo CID, a síndrome de Asperger hoje ela é considerada como o nível 1 do autismo, né? O nível 1 de suporte. Então hoje ela não é muito usada, né? Não é tão. É ainda Uhum. falada, conhecida, mas é caracterizada como se fosse o nível 1 de suporte, mais leve, vamos dizer, suporte. Uhum. Tá. Muito bem, Sandra, muito bem. Agora vamos para. Eu estou em casa, gente. Vocês estão ouvindo aqui, é a Mel, tá? Que até a Mel aqui está tão feliz aqui, ó, com Que tudo que ela está bom. aprendendo, que ela está dando aqui as batidinhas dela. É ao vivo, né? Não tem como. Sandra, vamos para o presente, para quem está aqui na nossa live. Olha, eu vou Vamos. falar para vocês uma frase e quem chegar até segunda-feira que vem, que a gente tem um feriado, né? A gente vai ter uma frase-chave aqui.
Fonosim, incluindo com amor. Hum, Quem chegar segunda-feira que vem na recepção dizendo Fonosim, incluindo com amor, vai levar esse lindo brinde aqui, ó, da Fonosim. Tá? Essa ai, já cadeirinha quero. bonitinha, tá bom? Chegou hoje nosso Tá, brinde. A gente vai patrocinar lindo. agora, a semana que vem a gente vai ter um evento lá em Campos do Jordão, né? Que é o TEA Rio, e a gente vai ter o evento também na Abrapraxia, onde a Fonosim também vai entrar com um patrocínio aí pequenininho. A gente está entrando para poder ajudar as nossas colegas aí na missão, né? Então, esse da Campos do Jordão foi um convite, aí a gente aceitou, vai ser bem gostoso, bem legal. A gente vai participar lá com o pessoal. É um projeto bem bonito aí. Depois a Tá, gente vai divulgar na nossa página do Instagram da Fonosim, tá. especialidades. E eu também vou divulgar aqui no meu Instagram, Por favor. né? Ah, já tem mãe aqui chorando, falando que só vai terça-feira na clínica, Sânia. Ah, Já vou mas defender olha, minha minhas mãe, mães. depois, Denise, quando tiver das outras profissionais, troca o dia. Aí põe na terça, Ah, porque vai isso ter as mesmo. outras lives, né? Ô, Lu, você vai acompanhando as lives, que a gente vai mudar a frase e vamos mudar o dia para ir lá retirar o brinde, tá bom? Cada Isso aí, profissional vai. Sânia. A frase, então, é Fonosim, incluindo com amor. A de hoje, A né? de A da hoje. Sandra. A de É. Sandra, a minha. A minha. Uhum, Tá bom? tá. Sandra, olha, eu tenho tanta gratidão por estar lá na Eu que Fonosim, por conhecer agradeço. pessoas como você e tantos outros profissionais, pela oportunidade de conhecer cada mãe maravilhosa, que eu sou apaixonada por elas. Tão E maravilhosa. elas sabem que eu trato elas assim como meus brigadeiros, meus amores, porque elas são mesmo. Então, Eu sei. muito obrigada pela É. oportunidade e obrigada por você aceitar esse projeto, estar aqui participando comigo. E por tudo e por tanto que você faz por mim, pelos profissionais, pelos meus colegas de trabalho, pelas famílias, pelas crianças. Então, eu só tenho que te agradecer imensamente e que você consiga aí viver 120 anos, tá bom? Ai, 150 não, anos para Denise, ver tá tudo. ótimo. Não? Não, muita coisa, tá bom. Se É, aposentar daqui a pouco, é brincadeira. é. Eu amo trabalhar, eu falo que eu amo trabalhar. Todos os dias é um grande desafio. Uhum, Não é fácil estar aqui desse lado de cá, não, viu? O desafio é diário, mas eu queria muito agradecer, né, ao convite, ao seu convite. Eu quero muito agradecer a nossa equipe, como eu já disse, né? Sem eles, sem os nossos terapeutas, sem a formidável equipe que a Fonosim tem hoje, nada disso existiria. Então, tanto a equipe daqui de uhum, Guarulhos, como a equipe lá do Tatuapé, como a equipe da Maria de Castro, que é aqui pertinho também do centro de Guarulhos, sem eles, nada disso existiria. Né? Então, eu só tenho uhum. gratidão também a você, também que faz parte da nossa equipe, viu? Uma profissional exímia, maravilhosa, carinhosa, carismática. E eu só tenho muito orgulho de ter você aqui junto conosco, viu? Obrigada, viu? Obrigada, Sandra. E ó, só para avisar o pessoal que semana que vem a live vai ser com o doutor Rodrigo Luz, ele é médico psiquiatra, e ele, como você sabe, Sandra, está fazendo uma especialização em atendimento para crianças, atendimento infantil, e semana que vem ele vai falar tudo sobre o diagnóstico, Que como que legal. o diagnóstico. Então, já está todo mundo convidado e convidem as pessoas que acham que estão em dúvida se seu filho pode ou não, né, ter o ser autista. Então, vale a pena aí assistirem semana que vem a live com o Dr. Rodrigo, o nome dele é Rodrigo Luz, e ele é pura luz mesmo. Que legal. Bacana. E vamos acompanhando aí os demais profissionais da Fonosim que vão estar aqui conosco até o final de outubro. Obrigada, viu, Dê? Mais uma vez. Obrigada, Boa viu? noite a todos e Obrigada a obrigada por todos. estarem até esse horário, né, conosco.
Obrigada, ó. Muita gente. A Giovana entrou agora, a Giovana Lenharo, que fazia parte da Ah, equipe. Gi, beijo, Gi, saudade, Também, maravilhosa. também. A Cintia acabou de entrar agora. A Dani Teó tá aqui com a gente. A Ju Maravilhosa. Grande. Ah, que lindo, Eu acho. gente. Obrigada. Eu Ai, a sou, Ju é sou linda suspeita. demais. É. É, eu também. Eu encontro muito pouco ela na clínica, mas toda vez que eu encontro, assim, nossa, parece que nós somos amigas, assim, há anos, sabe? Aquela coisa, assim, É. de... A Ju Ah, é ela é 10, demais. maravilhosa. O sorriso da Ju e a risada da Ju são contagiantes, marcantes. Então, então. Mas Gente, vamos, muito obrigada, Sandra. Obrigada por tudo. Uma eu que boa noite. agradeço Até mais uma semana vez. que vem. Semana que vem eu tô de volta, gente. Olha que alegria. Semana que vem eu tô de volta. Mas muito obrigada por todo o carinho de todos vocês, viu? Muito obrigada Obrigada, mesmo. gente. Boa noite. Beijo, viu? Beijo no coração. Muita Beijo. gratidão a tudo e a todos. Amém. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Tchau.